Master, justamente para a gente se aprofundar ainda mais nesse assunto, que é um dos maiores escândalos do sistema bancário. A gente vai chamar agora o Dr. Fernando Cappano, que é doutor em Direito Constitucional e também professor de Direito Penal. Bem-vindo, doutor. Muito obrigada por participar aqui com a gente dessa edição do Fast News. Eu é que agradeço mais uma vez a oportunidade e a disponibilidade. Bom, queria já começar te perguntando o que a gente pode esperar daqui para frente, né? Onde é que a gente se encontra? A gente estava acompanhando a reportagem do momento atual dessa situação do Banco Master, mas o que a gente pode esperar em relação a próximos passos e o nível, ainda a proporção que isso pode ainda ganhar? Pois é, nós temos aí duas esferas distintas, né? Nós temos aí a esfera regulatória, que é papel principal do Banco Central, né, que já decretou aí a liquidação do banco, e me parece que ao decretar a liquidação do banco identificou, pelo menos aí ao longo do ano de 2025, operações aí muito complexas, muito perigosas, inclusive se não ensejam ainda risco sistêmico, podem ensejar sim, ou poderiam ensejar em caso da continuidade da operação do Banco Master, aí um risco sistêmico muito relevante, muito substancial, que poderia arrastar outros players aí, que pode ainda arrastar outros players aí do mercado financeiro, mas nós temos ainda a esfera, obviamente, judicial, né? Nós temos aí uma investigação em curso no âmbito do STF, e essa investigação pode, obviamente, também causar desdobramentos muito complexos, né? Quer seja aí pela lógica da gestão fraudulenta, quer seja ainda pela lógica da gestão temerária, e temos ainda também a possibilidade da identificação também de uma operação de lavagem de dinheiro, caso o Banco Master esteja envolvido aí nessa lavagem, né, de um valor aí muito substancial de recursos provenientes de mercados ilícitos para que eventualmente fossem lavados e fossem injetados aí em operações bastante complexas. Então, esses dois desdobramentos precisam, obviamente, ter aí o acompanhamento não só das autoridades regulatórias do ponto de vista do sistema financeiro, mas também do ponto de vista das autoridades judiciais que estão aí conduzindo essa investigação. Doutor Fernando, eu vou chamar a Maria de Carli, nossa analista política e comentarista desta edição, para também fazer uma pergunta para o senhor. Maria, por favor. Boa tarde, doutor Fernando. No Brasil, temos um problema muito grande com a fiscalização. Nossos órgãos que deveriam fiscalizar esse tipo de instituição, eles não têm quase nenhum tipo de orçamento necessário para conseguir conduzir os seus trabalhos com a devida competência necessária que é requerida. Nesse sentido, o próprio ministro Haddad tem defendido nas suas falas que o Banco Central retorne a fiscalizar algumas dessas instituições financeiras, desses fundos, que foi um problema que a CVM não conseguiu com a relação do Banco Master. O que você acha desse ponto que o ministro Haddad quer trazer de volta para o Banco Central? Pois é, Maria, eu acho um ponto absolutamente válido, né? A partir das suas ponderações muito pertinentes no que diz respeito a termos aí um mercado muito complexo, um mercado que obviamente opera se utilizando aí de mecanismos que são, inclusive mecanismos que impactam aí não só no Brasil, mas na operação de outros países, nos outros ordenamentos jurídicos também, Estados Unidos, Europa, Ásia, né? Hoje em dia está tudo muito interligado e, portanto, é preciso haver, talvez, não só um investimento por parte do governo, a gente precisa ter aí como pressuposto que o Banco Central, em alguma medida, tenha aí a sua independência, inclusive a sua independência orçamentária, mas nós precisamos também repensar como é que vamos aí regrar também os fundos imobiliários, né? Se, eventualmente, a CVM não tem essa capacidade institucional instalada, se o Banco Central não tem essa capacidade instalada, nós precisamos realmente dotar essas autoridades, como temos outros ordenamentos jurídicos com bastante capacidade nessa lógica, né? Vejamos, por exemplo, os Estados Unidos da América, que tem aí uma capacidade instalada nesse aspecto muito relevante, muito substancial, e nem mesmo eles. Lembremos aí a crise de 2008, nem mesmo com uma grande capacidade instalada, nem mesmo eles tiveram a capacidade de, por exemplo, prever o que ocorreu lá na grande crise de 2008, em que tivemos aí cerca de $1 trilhão do contribuinte norte-americano para evitar o risco sistêmico. Então, se isso aconteceu num local onde as autoridades têm aí uma capacidade bem instalada, que dirá no Brasil. Portanto, é hora sim, e nesse ponto imagino que o ministro Haddad tem aí uma lógica válida, é hora da gente repensar
o sistema financeiro para aperfeiçoá-lo aqui no âmbito do Brasil, para que as autoridades monetárias e regulatórias não deixem mais casos, por exemplo, paradigmáticos, como o Banco Master, funcionarem dentro do nosso sistema, porque, insisto uma vez mais, ainda que não seja o caso, pelo menos por hora, dependendo do tipo de operação, nós vamos ter aí a possibilidade de gerar um risco sistêmico que vai redundar, que vai resultar, ou que pode resultar numa quebradeira mais ampla, né, que vai atingir uma série de outros atores que operam hoje no mercado financeiro. Isso é muito grave, isso é muito preocupante e, portanto, é preciso agir antes desse risco sistêmico se tornar real no âmbito do nosso sistema. Doutor Fernando, eu queria trazer um pouco a discussão para o âmbito do Supremo Tribunal Federal, porque tudo isso acendeu ainda mais na sociedade a discussão sobre um código de conduta. Eu queria entender como o senhor acha que isso pode cair na corte. Tem uma mobilização um pouco maior agora da sociedade por esse assunto, né? Inclusive o ministro Dias Toffoli chegou a dizer que o tema poderia sair ali do STF, poderia voltar para a primeira instância, até por conta desse mal-estar, pelo menos é o que se fala nos bastidores. Essa é uma questão fundamental e fantástica de ser compreendida. Primeiro de tudo, nós temos que realmente entender que a lógica da competência penal do Supremo Tribunal Federal deve ser a exceção da exceção, o que não tem acontecido nos últimos anos. E o Supremo tem, a meu juízo, adotado aí um protagonismo que não foi aquele pensado lá em 1988. Como disse, a competência penal do Supremo Tribunal Federal deve ser a exceção da exceção da exceção. Né? Nenhuma corte, inclusive nenhuma corte constitucional no mundo, especialmente no mundo ocidental, é ao mesmo tempo corte penal originária, cúpula do Poder Judiciário e corte constitucional, tudo ao mesmo tempo. Então, é chegado o momento da gente repensar o Supremo nessa perspectiva e acho, sinceramente, que a lógica do Código de Ética é fantástica, né? Desde que ela tenha um mínimo de coercibilidade, né? Desde que ela seja pensada, este Código de Ética seja pensado a partir de uma lógica de coerção, que significa dizer isso em português mais claro: caso algum ministro realmente infrinja certas balizas ou certos princípios éticos, esse ministro precisa, em alguma forma, responder e ser responsabilizado, mas me parece uma ideia fantástica. O Supremo não responde hoje ao CNJ, isso já é jurisprudência consolidada já. Portanto, o Supremo está acima, inclusive, do Conselho, e assim deve ser, no final das contas, mas é preciso realmente pensar em responder de maneira própria, de maneira regular, de maneira correta, a pergunta que é a pergunta hoje do direito constitucional, é a pergunta que está na boca da maior parte dos operadores do direito. Afinal de contas, com um mínimo de eficácia, quem controla o controlador? O Código de Ética precisa responder essa pergunta, como disse, com um mínimo de eficácia. Mais uma pergunta agora da Maria de Carli para o doutor Fernando Capano. Doutor Fernando, para encerrar, você acha que esse caso do Banco Master vai virar pizza ou a gente vai ver quem precisa ser punido? Olha, nós não podemos, por óbvio, Maria, ter o direito penal e o direito processual penal compreendidos a partir de uma lógica de espetáculo. O processo penal não é espetáculo. Nós precisamos preservar aí o devido processo legal e, obviamente, responsabilizar quem tem que ser responsabilizado, inclusive do ponto de vista individual, né? Vale lembrar que a gente está diante de um caso muito complexo, de um caso que pode eventualmente gerar risco sistêmico, embora os especialistas tenham dito que não é caso ainda, mas nós precisamos responsabilizar, sim, quem precisa ser responsabilizado, quer seja no âmbito da operação do próprio Banco Master, quer seja ainda quem se relacionou de maneira ilícita com essas operações aí muito arriscadas e muito complexas do ponto de vista de licitude no Banco Master. Então, espero que nós não tenhamos aí sim tudo isso terminado em pizza e talvez por essa razão seja melhor que este caso passe pelo crivo do Poder Judiciário como um todo, que ele comece lá em primeiro grau, que nós tenhamos aí a Polícia Federal agindo sem qualquer tipo de obstáculo, que nós tenhamos aí de novo o caso sendo diligenciado de maneira aberta, sem sigilo, porque
insisto, né, sigilo é a exceção da exceção. O sigilo precisa ser fundamentado, precisa ter lastro, né, precisa ter realmente um fato presente a justificar o sigilo. A regra é a publicidade, a regra é todo mundo saber o que está acontecendo no caso, exatamente para que nós tenhamos preservados o devido processo legal, o amplo direito de defesa e contraditório, sem espetacularizar o caso, para que nós tenhamos aí todas as responsabilidades carreadas. E é por isso, insisto mais uma vez, sublinho, que nós precisamos ter esse caso aí no crivo do primeiro grau, depois do segundo grau e, se for o caso, no crivo em Brasília. O trato desse caso no Supremo não me parece correto, a meu juízo, pelo menos, com base nas informações que a gente tem até agora. Seguimos acompanhando, então, essa questão por aqui e agradeço a participação de Fernando Capano, doutor em Direito Constitucional e professor de Direito Penal. Muito obrigada pela participação. Eu é que agradeço, eu sigo à disposição. Obrigada, bom domingo.